seus olhos. Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos. Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão saudáveis são os seus pulmões? Esse teste vai dizer exatamente isso, medindo por quanto tempo você consegue prender a respiração. No 3, respira fundo e prende a respiração pelo máximo de tempo que você conseguir. 1, 2, 3... Se você conseguir só até o 2, você provavelmente tem pulmões normais. Mas se você conseguir chegar até o número 5, isso já mostra que a sua capacidade pulmonar é maior do que a maioria das pessoas. Continua com a respiração presa, porque se você conseguir chegar até o 10, você tem super pulmões. Esse é o nível mais difícil, então se você não conseguir, tá tudo certo. Chegar até aqui já é bem impressionante. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto real de figuras históricas. A Cleópatra é conhecida por ter sido muito bonita, e o seu rosto, baseado em DNA e estátuas, era assim. E vocês sabiam que ela tinha 1,50 de altura? O Shakespeare tem um rosto bem conhecido por causa das pinturas da época, mas o seu rosto realista provavelmente era assim. O Van Gogh fez vários autorretratos, e por isso seu rosto é bem conhecido. Mas de forma realista, o seu rosto seria assim, igualzinho o Owen Hunt. O rei Tutankhamon do Egito também tem vários retratos e pinturas, mas o seu rosto real era esse. E ele morreu com só 19 anos, bem jovem. O Pitágoras revolucionou a matemática e é odiado por muita gente, mas o seu rosto real baseado em estátuas era esse aqui. Pra mim é muito doido pensar que essas pessoas realmente existiram. O mundo esconde um segredo enorme. Se você fizer uma linha contornando todos os continentes, o mundo vira uma forma que é exatamente um gato, brincando com uma bola que é a Austrália. O seu corpo é incrível. A parte de dentro da sua bochecha é feita das mesmas células encontradas na vagina da mulher e no seu ânus. Você provavelmente tá sentindo essa parte com a sua língua agora, né? Falando em ânus, todo mundo já foi um cu, porque todos os seres humanos começam sendo um blastóporo, que é basicamente um ânus em desenvolvimento. Ah, e o seu ânus tem papilas gustativas, o que significa que teoricamente ele consegue sentir gosto. O seu cérebro é muito bom em censurar coisas. E se você não acredita, percebe que você tá sempre vendo o seu nariz. O seu cérebro só ignora a presença dele pra que você não fique olhando pra ele o tempo inteiro. Não teste isso em casa, mas o seu fêmur, o osso mais forte do corpo, é 4 vezes mais forte que concreto e até mais forte que aço. E ele aguenta algumas toneladas de peso. As unhas da mão que você escreve crescem um pouco mais rápido do que a mão que você não escreve. E falando em crescimento, você é 2 centímetros mais alto de manhã do que de noite. Porque durante o dia, sua cartilagem é comprimida e isso te deixa um pouquinho mais baixo à noite.
Os seus olhos mentem pra você. Por mais que isso pareça uma foto em preto e branco, ela na verdade tá cheia de cores. E pra ver elas, olhe fixamente pro ponto rosa no meio da tela, pelos próximos 20 segundos. Clica 2 vezes na tela e vamos lá. Não importa o que aconteça, continue olhando pra esse ponto e não pisca. Mantenha o seu celular sempre na mesma distância, porque se você desviar os olhos, vai perder a cor e a ilusão não vai funcionar. A imagem cinza do começo vai virar uma foto colorida, mas pra isso funcionar, você precisa olhar até o vídeo reiniciar. Faltam só alguns segundos. Então, continue olhando, porque o Shaquille O'Neal é a melhor celebridade de todas. Quando o Shaq estava no seu auge com a NBA, ele recebeu uma proposta de 40 milhões de dólares para lançar um tênis com a Reebok. Ele aceitou a proposta e eles lançaram o tênis. Mas um dia, quando ele estava saindo da arena, uma mãe começou a gritar com ele. Ela disse que ele era uma pessoa horrível, porque estava cobrando super caro por tênis que eram majoritariamente comprados por crianças. O Shaq pediu desculpa para ela e disse que não era ele que escolhia os preços. E deu 2 mil dólares que ele tinha na carteira em dinheiro para ela. Ela recusou o dinheiro e sugeriu que ele só fizesse um tênis mais barato. No mesmo dia, ele cancelou o contrato dele com a Reebok e falou para eles ficarem com todo o dinheiro. E começou a fazer a própria empresa de sapatos. Ele fez uma parceria com o Walmart, que é conhecido por vender tênis muito baratos. Mas contratou os designers da Reebok para que eles tivessem um design legal. E ao invés de cobrar 200 dólares pelos tênis, começou a cobrar 20. E vendeu mais de 400 milhões de pares até hoje. O som de línguas antigas. Já se perguntou como os faraós falavam? O som do egípcio antigo era esse aqui. Parece que eles estavam sempre bravos. Se você estivesse na Roma Antiga e ouvisse a galera trocando ideia, o som seria mais ou menos esse aqui. Já o som de vikings conversando seria esse aqui, falando nórdico antigo. Exatamente o que eu imaginaria. Já o inglês antigo é bem diferente do que a gente conhece hoje. Por fim, se você visse os gregos discutindo filosofia, essa conversa seria mais ou menos assim. An polítima μαθήματα μαθάνημεν, περιτήσει περιφοράς άλλων ανθρώπων, πολίτων τεκεξέν. Esse é o som mais alto do universo. Eu já mostrei pra vocês o som mais alto da Terra antes, que foi a erupção do vulcão Krakatoa em 1883. Mas o som mais alto do universo é muito mais alto do que isso. E ele é a colisão de 2 buracos negros. Eles são 30 vezes maiores que o Sol e os cientistas converteram as ondas que isso gerou em um barulho. Ele é 50 vezes mais poderoso do que toda a energia de todas as estrelas do nosso universo observável. Mentira, e eu vou te provar. A Cleópatra nasceu mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé. Os Tiranossauro Rex viveram mais perto dos humanos do que dos estegossauros. A Deolane Bezerra é mais velha do que a Constituição atual do Brasil. O neto do ex-presidente Getúlio Vargas era vivo até 2017 e ainda sobre presidentes. Teoricamente, o Abraham Lincoln poderia ter conhecido um samurai e o George Washington não sabia que os dinossauros existiram. A Universidade de Oxford existiu por séculos antes do Império Azteca ser fundado. E a Universidade de Harvard já ensinava matemática mesmo antes do cálculo ser inventado. E por fim, todas essas coisas aconteceram em 1889. A Torre Eiffel foi inaugurada, Van Gogh pintou a Noite Estrelada e a Nintendo foi fundada. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually
Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Esse vendedor colou um iPhone no chão, bem na frente da sua barraquinha, para as pessoas pensarem que ele tinha caído do bolso de alguém. Todo mundo que passa compra qualquer coisa dele, só para disfarçar e tentar pegar o iPhone do chão. Mas quando eles percebem que o iPhone é falso e tá grudado no chão, já é tarde demais. Gastaram dinheiro com o vendedor mais inteligente do mundo. Esse é o vídeo mais curto do YouTube. Sim, é isso. Ele tem um total de 0.3 segundos, só 9 frames. Mas o segundo vídeo mais curto do YouTube é brasileiro, do canal Utopia. Vai, Brasil! O último Big Mac da história. Em 2009, por causa de uma crise, o McDonald's resolveu sair da Islândia e decidiu nunca mais vender seus lanches lá. Mas no último dia, no último horário, um homem comprou o último Big Mac com batata frita do país e guardou eles numa sacola de plástico. Só que com o tempo, ele percebeu que a comida não tava apodrecendo e as pessoas começaram a pedir pra ver o lanche. E hoje ele tá num museu. Os piores castigos de escolas. Uma escola em Nova York tranca crianças em um tipo de cela solitária pra punir alunos do ensino primário que bagunçam durante a aula. Outra escola mandou uma menina de 6 anos para um hospital psiquiátrico por 2 dias, porque ela teve um ataque de raiva. E eles nem avisaram os pais dela. Parecido com um professor que em 2011 chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele arrotou durante a aula. Uma menina queria levar sua namorada pro baile de formatura em uma escola do Mississippi, mas pares do mesmo sexo eram proibidos. E por isso a escola enviou as duas para um baile falso, enquanto o baile de verdade acontecia em outro lugar. Outra escola obrigou as crianças a comerem o almoço no chão depois que elas derrubaram uma jarra de água. Já em algumas escolas do Sudeste Asiático, as crianças são obrigadas a ajoelhar em ervilhas congeladas se forem desobedientes. E por fim, os alunos da Indonésia são obrigados a levar vasos de plantas para cada 10 minutos que se atrasam. E esse é o único que eu gostei. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7, porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada e acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568, porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7, porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada e acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568, porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2021, o Silvio Santos colocou um fundo falso no elevador, que quando você caía, dava pra um escorregador cheio de mel e penas de galinha. Tava indo tudo bem, até chegar esse cara que tava com um computador e documentos, porque achou que ia fazer uma entrevista. O notebook dele quebrou e ele processou o programa. Em 2020, um cara tava cansado do trânsito na sua rua e descobriu que se colocasse vários celulares num carrinho e andasse devagar, o GPS mandaria um alerta de engarrafamento. E o Google Maps mandaria os carros evitarem essa rua. E assim, em só 10 minutos, ele conseguiu deixar a sua rua vazia.